Hoje eu estava pensando sobre julgamento. Eu estava olhando as pessoas que me seguem, né, nas minhas redes sociais, e são muitas mulheres, né, homens, mas eu estava vendo um perfil que às vezes, né, tô falando por conhecimento e por já ter, né, atendido pessoas desse jeito, elas entram numa questão de julgamento. Então, muitas vezes, por determinado tipo de trabalho, por determinado tipo de escolha na vida, né? E às vezes nem é tão escolha assim, porque às vezes a gente trabalha no que a gente tem oportunidade ou a gente faz aquilo que está no nosso alcance. Eu percebo que essas pessoas, elas relutam em procurar terapia, mesmo olhando e entendendo que tem um problema ali na vida delas. Então hoje eu queria falar um pouco da questão do julgamento. Primeiro, vamos lá. Eu acredito, como terapeuta energética espiritual, né, acredito na física quântica. Porque a base da energia, da espiritualidade, a base é a quântica, né? É o lado quântico. Então, quando você estuda a física quântica, você começa a entender muito mais sobre energia e sobre espiritualidade. Você começa a entender sobre dimensões, você começa a entender que tudo que está em cima está embaixo, que você pegando qualquer matéria, a mesa, a geladeira, a cadeira, o fogão, meu brinco, até a gente como ser humano, quando a gente vai expandindo, colocar no microscópio e for lá ver lá no núcleo, você vai ver que ali não existe matéria, existe energia. Então é comprovado pela física quântica que todos somos energia. Olhando por esse lado, né, a física quântica, ela também fala, né, principalmente o professor Hélio Couto, ele fala que cada partícula, acho que é isso, cada núcleo, alguma coisa assim, tem 12. Já foi comprovado que tem 12 dimensões. Você entra em uma, é uma realidade. Você entra em outra, é outra realidade. Então vamos dar um exemplo. Você vai fazer comida. Aí você tem a possibilidade de fazer arroz, feijão, frango, arroz, macarrão e frango, arroz, macarrão e bife, macarrão apenas, com legumes, sem legumes. Então, na hora que você estiver fazendo, você vai pensando o que você vai fazer. Você entende que cada coisa que você muda é uma realidade que você cria? Agora pensa isso em cada segundo, milésimo de segundo na sua vida o tempo todo. Você mudando sua realidade o tempo todo. Então, assim, quando a gente olha para esse lado quântico, da física quântica, provando que cada passo seu é determinado por uma escolha, e aquela escolha vai determinar o seu momento real, você entende que eu poderia estar vivendo agora, bastava um caminho, uma vontade. Eu hoje em dia eu sou terapeuta energética espiritual, mas você já pensou que eu poderia ser uma viciada? Eu poderia fumar cigarro, eu poderia beber, eu poderia estar vendo minha vida de mendigo, vendo a experiência, eu poderia estar trabalhando em job, eu poderia, sabe, ser estelionatária, eu poderia. Então, assim, a gente, seres humanos, não pode julgar o outro. Porque o outro. Não, vamos tirar toda aquela questão de religião, né? Ai, nós é o outro é nós, Deus tem todos. Não, vamos tirar tudo isso. Ou vamos olhar para a física quântica. A física quântica fala que todos somos energia e que a gente determina cada passo. Se o outro é energia e eu sou energia, e o outro tá vivendo a experiência de, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o outro tá vivendo a experiência de ser um viciado.
Mas nós dois somos a mesma energia da física quântica. Então, assim, quem garante que ele não está em mim e eu estou nele? Porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu, quando você olha para uma pessoa, você começa a sentir a dor dela. A dor do seu pai, a dor de sua mãe, a dor do seu irmão, a dor de uma amiga, a dor de uma pessoa que você vê na rua, a dor de um cachorro, de um animal. E às vezes você olha para aquele ser humano e você acha que ele não tem nada a ver com você e começa a julgar. Porque é errado, porque trai o marido, porque trai a esposa, porque devia fazer do jeito que tem que ser feito, mas não faz, porque é ladrão, porque rouba. E se aquele ser está vivendo a experiência de ser isso? Você escolheu a experiência de ser uma pessoa honesta, mas ele escolheu a experiência de ser desonesto. E todo mundo está na evolução de aprendizado, de aprender. E aí eu queria que você olhasse isso daí, tipo, o julgamento, como uma questão assim. Graças a Deus, não sou eu que fiz essa escolha. Foi o outro. Foi o outro que escolheu não trabalhar. Foi o outro que escolheu ter uma vida mais, né, achando que é uma vida mais fácil. Então, quando a gente começa a olhar por esses aspectos, a gente percebe que, na verdade, não tem julgamento. E se a gente olhar mais profundo, a gente tem que ter uma gratidão. Porque, graças a Deus, não é eu que estou vivendo aquela experiência. E quem diz que algum dia eu já não vivi? Por um milésimo de segundo eu já não fui desonesta. Por um milésimo de segundo eu já não, sei lá, não dei em cima de alguém que não devia ter dado em cima. Tipo, de um homem casado. Então, algumas coisas a gente tem que parar de julgar. Mas não é o julgamento só pela boca. Porque tem muitas pessoas que julgam pela boca, aponta o dedo. Mas dentro da cabeça, do coração, só tá em pecado, só tá em, sabe? Só tá pecando, pecando, pecando. De tanta coisa ruim que pensa dela mesma e dos outros. Olhando para todo mundo com defeito, olhando para todo mundo colocando em caixinha de que presta e que não presta. Então, o nosso verdadeiro eu, nossa verdade aqui dentro, eu sempre falo em terapia, qual que é a sua verdade? Quando você fez algo para alguém e prejudicou, querendo ou não querendo, qual que é a sua verdadeira intenção? Porque muitas vezes, eu com essa minha boca aqui, né, as meninas até brincam, minhas amigas, boca de sacola, porque eu falo, eu ofendi, eu machuquei, mas no meu coração, na minha intenção, eu achei que eu falando, eu iria estar ajudando. Então eu tô tentando trazer para vocês a questão do julgamento. Para de apontar o dedo. Olha se naquela pessoa, dentro de você não tem um pouco daquela pessoa. Semelhante atrai semelhante. E não é só na energia, em todos os aspectos. A energia é o que eu trabalho. Mas olha aí, quando você fala que o outro é fofoqueiro, olha se você não fofoca também. Ou se você não fica aqui, ó, na sua cabeça pensando mal de todo mundo, querendo falar, mas não fala. Mas tá aqui, ó, dentro do coração. Quando você fala, aquele fulano é vagabundo, olha se você também já não teve esses momentos de ficar sem fazer nada, sendo vagabundo também. Ou se você não tá com inveja do outro, porque o outro pode ficar parado e você não pode, você tem que acordar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e trabalhar, 5 horas da manhã e trabalhar, enquanto o outro fica dormindo até meio-dia. Você entende que não tem a ver com o outro, tem a ver com você? Então, quando você julga, quando você aponta o dedo, quando o outro te incomoda, é porque aquilo tá em você. E você pode mudar. Em vez de ficar julgando, querendo mudar o outro, olhando pro rabo do outro, você pode mudar o seu. E aí? Quando é que você vai começar? Eu me chamo Alessandra Marques, eu sou psicanalista energética espiritual. Trabalho com a consulta na mesa radiônica. Eu espero você para agendar uma consulta comigo.